Não há nada a mudar senão o seu próprio conceito de si mesmo. Neville Goddard. Você já se perguntou por que parece atrair sempre as mesmas dores? Por que situações desconfortáveis se repetem como se fossem um ciclo sem fim? Talvez você tenha mudado de cidade, de emprego, de relacionamento. Mas no fundo, tudo parece se repetir com rostos e cenários diferentes. É como se a dor te seguisse. Como se o sofrimento conhecesse o caminho até você. E a pergunta que fica ecoando é: por quê? Por quê, mesmo tentando tanto mudar a vida insiste em doer no mesmo lugar? Neville Goddard, com sua sabedoria temporal, nos daria uma resposta simples, mas profunda. Você atrai o que vibra. E a vibração do sofrimento é uma das mais poderosas e perigosas. Porque, diferente do que muitos pensam, não é a mente lógica que cria a realidade. É o estado de consciência. E o sofrimento, quando não é curado, se transforma em um estado. Um estado invisível, silencioso, mas magnético. Você não percebe, mas vibra abandono, rejeição, escassez. E a vida, obediente, apenas reflete. Não porque você merece sofrer, mas porque você se identifica com a dor. Ela virou parte da sua identidade. Ela moldou a forma como você se vê, como você se sente, como você reage ao mundo. É como se o sofrimento tivesse feito morada em você, e agora ele dita o tom da sua vibração. E tudo aquilo que você vibra, volta. Se você sente que essa mensagem está falando com a sua alma, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Porque nos próximos minutos, vamos desmascarar a raiz invisível do sofrimento. E te mostrar como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. A sua cura começa agora. E ela começa dentro. Não há nada a mudar senão o seu próprio conceito de si mesmo. Neville Goddard. Você já se perguntou por que parece atrair sempre as mesmas dores? Por que situações desconfortáveis se repetem como se fossem um ciclo sem fim? Talvez você tenha mudado de cidade, de emprego, de relacionamento. Mas no fundo, tudo parece se repetir com rostos e cenários diferentes. É como se a dor te seguisse. Como se o sofrimento conhecesse o caminho até você. E a pergunta que fica ecoando é: por quê? Por quê, mesmo tentando tanto mudar a vida insiste em doer no mesmo lugar? Neville Goddard, com sua sabedoria temporal, nos daria uma resposta simples, mas profunda. Você atrai o que vibra. E a vibração do sofrimento é uma das mais poderosas e perigosas. Porque, diferente do que muitos pensam, não é a mente lógica que cria a realidade. É o estado de consciência. E o sofrimento, quando não é curado, se transforma em um estado. Um estado invisível, silencioso, mas magnético. Você não percebe, mas vibra abandono, rejeição, escassez. E a vida, obediente, apenas reflete. Não porque você merece sofrer, mas porque você se identifica com a dor. Ela virou parte da sua identidade. Ela moldou a forma como você se vê, como você se sente, como você reage ao mundo. É como se o sofrimento tivesse feito morada em você, e agora ele dita o tom da sua vibração. E tudo aquilo que você vibra, volta. Se você sente que essa mensagem está falando com a sua alma, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Porque nos próximos minutos, vamos desmascarar a raiz invisível do sofrimento. E te mostrar como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. A sua cura começa agora. E ela começa dentro. Mas aqui está o ponto crucial onde muitos tropeçam. Eles duvidam da ponte. Questionam o caminho. Se sentem tentados a olhar para trás. E comparar o novo com o velho. Será que está funcionando? Porque ainda não aconteceu. E se for só ilusão? Mas Neville foi claro. A imaginação é o único redentor. Não é o tempo. Não são as circunstâncias. É a persistência no estado assumido. A dúvida é o maior ladrão de milagres. Ela é sutil, racional, lógica. Mas por trás de cada pensamento de dúvida, existe o mesmo estado antigo tentando sobreviver. E você precisa estar mais comprometido com sua nova realidade do que com os ecos do seu passado. Porque o seu passado só continua vivo se você continuar o alimentando com atenção. Neville dizia:
Ignore as evidências dos sentidos. Sim, ignore. Se os olhos mostram escassez, olhe com a visão interna e veja abundância. Se os ouvidos escutam rejeição, ouça com o coração e sinta aceitação. Se a mente grita medo, responda com a fé do espírito. Isso não é alienação. É autoridade espiritual. É se recusar a ser marionete do externo e se tornar autor da própria realidade interna. Porque a realidade que mais importa é aquela que você sente ser verdadeira por dentro. E quando essa convicção é forte o bastante, o mundo não tem escolha. Ele muda para se alinhar a você. Mas atenção! Essa mudança pode não vir de forma espetacular. Pode não vir com fogos de artifício. Ela pode vir como um convite simples, um encontro inesperado, uma decisão corajosa que você finalmente toma. E tudo começa a se movimentar. É o invisível se fazendo visível. É o espírito moldando a matéria. É o reflexo respondendo à imagem original, você. E aqui está um segredo que poucos têm coragem de encarar. A realidade não muda para quem apenas deseja. Ela muda para quem se torna. Você pode dizer 1000 vezes: eu quero prosperidade. Mas se no seu íntimo você ainda se sente indigno, a vida vai espelhar essa indignidade. Você pode visualizar todos os dias o amor ideal. Mas se você ainda vibra como alguém que teme a rejeição, será isso que o mundo vai te mostrar. Não é sobre o que você pensa de vez em quando. É sobre o que você sente continuamente. E o sentimento é o segredo. Neville martelava essa frase como um mantra. Porque o sentimento é a linguagem da criação. É o idioma que o universo entende. É o molde invisível que dá forma ao visível. Mas atenção! Sentir não é se esforçar para sentir. Não é tentar forçar alegria com um sorriso falso. É permitir que o novo estado se instale tão profundamente que ele passe a ser natural. Como respirar. Você não pensa em respirar. Você apenas respira. Da mesma forma, o estado assumido não exige esforço constante. Ele se torna parte de quem você é. E então, tudo começa a mudar sem esforço. As oportunidades que você antes perseguia, agora te encontram. As portas que pareciam fechadas se abrem sem que você bata. O que antes era luta se torna fluxo. Mas tudo começa com uma decisão interna. Eu escolho me tornar agora o reflexo do que desejo ver lá fora. E aqui está a beleza dessa escolha. Ela é sua. Ela é livre. Ela é poderosa. Você pode fazer essa escolha hoje. Agora. Neste exato momento. Sem esperar o mundo mudar. Sem precisar de aprovação. Sem pedir permissão. Porque o mundo é apenas o espelho. E o espelho só reflete o que está diante dele. Quer mudar o reflexo? Mude o que está sendo refletido. Não com força, mas com consciência. Não com desespero, mas com presença. Não com medo, mas com fé. Essa é a alquimia de Neville. Essa é a mágica real. Esse é o poder silencioso dos que criam por dentro antes de ver por fora. Talvez agora você esteja se perguntando: mas e se eu não conseguir manter esse estado? E se eu oscilar? E se eu me perder no caminho? E a resposta é: você vai oscilar. Vai se perder, sim. E isso não significa que falhou. Significa que está vivo. Que está em processo. Que está aprendendo a ser criador. Depois de uma vida inteira sendo apenas espectador. Neville nunca prometeu perfeição. Ele ensinou persistência. Porque o que molda a nova realidade não é a ausência de erros. É a fidelidade ao novo estado apesar deles. Você vai escorregar. Vai duvidar. Vai chorar em alguns dias. E está tudo bem. O que importa é que, mesmo depois do tropeço, você volte a assumir a identidade que escolheu. Mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Essa persistência silenciosa é o que ativa o campo invisível. É como uma música que toca dentro de você, mesmo que o mundo ao redor ainda esteja em silêncio. Aos poucos, a vibração muda. E com ela, tudo muda. Mas entenda, o velho mundo vai tentar te puxar de volta. As contas vão continuar chegando.
As pessoas do passado vão reaparecer. Os gatilhos emocionais vão se ativar. E esse é o teste. Não um teste de Deus, mas um reflexo da velha identidade se esvaindo, gritando pela última vez antes de morrer. Você vai precisar ser maior do que o medo, mais firme do que a dúvida, mais comprometido com o novo, do que com a segurança do velho. Porque a vida antiga é confortável, mesmo sendo desconfortável. É familiar. E o familiar vicia. Por isso, criar uma nova realidade exige coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de enfrentar a si mesmo. De olhar para as suas crenças limitantes e dizer, eu não sou mais isso. De olhar para a escassez externa e declarar, eu escolho a abundância. De olhar para a dor e dizer, eu sou a cura que estou esperando. Isso é ousadia espiritual. Isso é maturidade emocional. Isso é consciência elevada. E essa consciência não pede permissão. Ela não espera consenso. Ela não depende da opinião dos outros. Ela simplesmente decide. E quando você decide com o coração inteiro, o universo responde com tudo. Porque a realidade, no fundo, não é rígida. Ela é maleável. Ela é um espelho fluido que responde ao comando mais silencioso da sua alma. Quando você se alinha com quem deseja ser, o universo inteiro se curva para abrir caminho. As portas se abrem. As respostas chegam. As sincronicidades florescem. Mas não porque você forçou, e sim porque você se tornou. Neville dizia: mude sua concepção de si mesmo, e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Então, se você quer mudar o mundo ao seu redor, mude primeiro o mundo que existe dentro de você. Abandone a identidade que sobrevive. Assuma a identidade que cria. Pare de dizer que vai tentar. E comece a afirmar que já é. Não importa o passado. Não importa o cenário atual. Não importa quantas vezes você falhou. O que importa é a decisão de agora. De ser o novo. De vibrar no novo. De persistir no novo. Porque o que você sustenta internamente acaba se tornando inevitável externamente. E, em breve, o mundo inteiro vai te perguntar: o que você fez para transformar a sua vida assim? E você vai sorrir, e talvez nem saiba explicar com palavras. Mas saberá com certeza. Você mudou o seu estado. Você saiu do modo espera. E entrou no modo criação. Você parou de mendigar realidade. E passou a projetar. Você parou de olhar o espelho com desespero. E começou a moldar o reflexo com consciência. Esse é o poder. Esse é o segredo que não é segredo. Mas poucos estão dispostos a praticar. Agora eu te pergunto: você está pronto para viver a versão mais elevada de si mesmo? Você está disposto a assumir o seu papel como criador da sua experiência? Se sim, então declare. Sinta. Seja. Porque o mundo está pronto para refletir a sua nova vibração. E se esse conteúdo ressoou com você, se você sentiu algo se mover aí dentro, então compartilhe essa mensagem. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E leve essa verdade para mais alguém. Porque juntos, nós podemos não apenas mudar a nossa vida, mas transformar o mundo através da consciência desperta. Tudo começa com uma decisão. Eu sou agora aquilo que desejo ser. E com essa decisão, a nova realidade já está a caminho. Ou melhor, ela já começou.